Muito boa noite. Estamos mais uma vez ao vivo hoje com um tema especial para o Dia dos Pais. Isso mesmo. Hoje você vai conseguir entender a importância que tem a referência paterna dentro do seu coração. E mais, além de entender, você vai conseguir abrir o seu coração para receber esse valor que de geração em geração tem sido passado dentro da linhagem masculina na sua família. Um valor inestimável que te permite ter mais capacidade de enfrentamento e de realização. Capacidade de tomar decisões difíceis. Capacidade de se sentir seguro, segura nos seus maiores desafios. A capacidade de levar o seu valor de vida através do trabalho, servindo ao mundo lá fora. Habilidades que somente o masculino, o seu pai, através do seu pai, você pode receber. Habilidades que atualmente faltam e tornam a ansiedade algo epidêmico. Fobias. Dificuldade de ter reconhecimento no trabalho. E eu vou explicar direitinho por que isso acontece. Dificuldade de se manter e ser feliz no relacionamento de casal. São problemas muito comuns que eu atendo no meu dia a dia, relacionados ao conflito que o seu coração tem, muitas vezes por debaixo do pano, em relação à figura do seu papai. E amanhã vai ser o Dia dos Pais. E é um dia importantíssimo para você dar o maior presente que você pode dar ao seu pai. E eu vou explicar qual é. E de quebra, ainda ganhar um super presente que está relacionado com tudo isso que a gente está falando aqui, que está relacionado com uma ampliação gigantesca das suas capacidades provenientes do arquétipo masculino. Quem está comigo, coloca eu aí nesses comentários. Muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mauriceia, Edith, que bom ter vocês aqui. Ó, gente, e hoje tem autoliberação, hein? Vou conduzir você em um processo extremamente libertador. Dalci Leones, de Barra do Garças, Mato Grosso. Quem está chegando aí, vai dizendo de onde você está falando. Vai dizer, diz aí, levanta uma mãozinha, põe um foguinho, mostra que você está aqui comigo. Esteja aqui, você presente, disposto, disposta e disponível a fazer o que precisa ser feito. A realmente se livrar dos sofrimentos que se repetem em sua vida por mecanismos sistêmicos familiares, como verdadeiras maldições hereditárias. Vou explicar em detalhes e ainda vou te conduzir em uma autoliberação ao vivo hoje. Seja bem-vinda, Eliana Vitorino, Urilene Silva. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Cleire Dias. De Encantar, seja bem-vinda. Doug Almeidas, muito bom ter você com a gente aqui, meu querido. Seja bem-vindo. Glasses DV, saudades, Dr. Jim. Obrigado, Glasses. Eu também senti falta de vocês nesses tempos aí que eu passei longe da rede social. E estou gostando muito, muito, muito mesmo de estar de volta. Julaica Correia, minha querida, seja bem-vinda. Temos aqui a Edna, de Pernambuco, pernambucana. Giane, de Goiânia. Veganossauro, seja bem-vinda. Aurilene, de Aparecida de Goiânia. Trabalhei muito tempo lá em Goiânia, em Aparecida de Goiânia. Muito bom ter vocês aqui. Então, é o seguinte, galera. Bora
realmente abrir o coração, porque, como vocês sabem, o nosso conteúdo aqui é um conteúdo extremamente transformacional. Não dá para guardar só no entendimento o que eu trago aqui. Existe a necessidade de uma vivência que vai exigir de você uma entrega emocional, uma real vontade, um desejo sincero de melhorar a sua vida. Já abriu o seu coração. Então, coloca aí nos comentários se eu te perguntar, ou se você está batendo um papo com alguém perguntando, você está batendo um papo com alguém sobre o seu pai, o que você diria sobre o seu pai? De forma assim espontânea, de forma a primeira imagem ou a primeira expressão que te vem. Coloca aí nos comentários, por favor. É muito importante que você se pergunte isso. Esquece que é o Dr. Jim que está aqui. Esquece que eu sou terapeuta sistêmico, constelador familiar, mentor, criador da técnica da autoliberação. Esquece um pouquinho que nós trazemos um conteúdo de inclusão e de acolhimento dos pais do jeito que são, e a maioria de vocês já sabem disso. Mas só que a gente vai aprofundar muito nisso hoje. Oi, princesa. Tudo bem? Quer dar oi pro pessoal? Fala. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Saudade. Gente, tem um coraçãozinho aí, eu acho que é aí embaixo. Taca o dedo no coraçãozinho aí, que a Laís adora quando sobe um monte de coraçãozinho. Nem sei se tem mais o coração. Mas tem aí também o aviãozinho. Taca o dedo no aviãozinho aí. Chama os seus amigos para estar aqui com a gente. Principalmente coração ali. Você viu o coração? Coloca aí, gente. Clica no coraçãozinho aí. Mostra pra rede que a gente está fazendo um trabalho relevante, que você gosta do que a gente está fazendo aqui. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha os corações, pai. Olha, muitos corações. Obrigado, galera. Laís ama. A pergunta é de bate-pronto. Se você fosse falar alguma coisa a respeito do seu pai, o que você diria? Coloca aí nos comentários. Ivani Kátia está trazendo a palavra abandono. Sim, obrigado pela participação, Ivani. Seja bem-vinda aqui. A gente vai conversar muito sobre isso hoje. Thaís, MKT Digital. Meu pai foi muito trabalhador quando eu era criança, mas caiu no vício da bebida. Deixa eu colocar o tema aqui. Autoliberação para os Dias dos Pais. Fixar o tema. Ótimo, excelente. A Maria está trazendo. Queria ter convivido mais tempo com o meu pai. Obrigado, Maria. Raquel está trazendo a palavra gratidão. Muito legal, Raquel. Obrigado pela partilha aí. Dalciliones, muito amor. Tainá Moreira, muito amor e pena pela história dele. Não foi um bom marido, mas sempre um bom pai. Maravilha, Tainá, obrigado aí pela participação. Nós vamos falar sim sobre o abandono paterno, sobre a pena em relação à história de vida dos pais. Nós vamos falar sim sobre o pai que foi trabalhador demais e o que isso pode trazer de repercussão na sua vida. Agnes está trazendo, lembro-me do último dia que esteve comigo, um gesto de pedido de perdão. Uau! E mesmo que o seu pai não esteja na vida, você que está aqui nessa live,
o que você sente, o que você pensa. Qual é a primeira expressão que te vem quando você pensa no seu pai? Coloca aí nos comentários, porque isso vai te trazer a pontinha do fio da meada que a gente vai desenrolar nessa live e chegaremos a um momento máximo de liberação emocional coletiva aqui, conduzida por mim. Vai ser ótimo. Vai colocando aí, galera. Enquanto isso eu vou explicando, que é o seguinte. O ser humano, de gerações em gerações, desempenha papéis diferentes dentro de um clã familiar. O ser humano, dentro do aspecto masculino e do aspecto feminino, apesar de muitas vezes uma bandeira feminista trazer uma proposta de igualdade de um homem com uma mulher, a gente precisa entender que um homem nunca será igual a uma mulher e um pai nunca será igual a uma mãe. Características psicológicas, características físicas, genética, mas que dentro de você existe em igual valor o seu pai e a sua mãe. E o seu pai e a sua mãe têm igual valor, mas eles não são iguais perante os seus olhos, nem na função que desempenharam para fazer a pessoa que você é. Então, o homem, nas milhares de gerações anteriores, para que o ser humano se mantivesse vivo na Terra, o homem precisou desempenhar um papel e a mulher um outro. A mãe desempenha um papel arquetípico de dar à luz, de gestar, e de geração em geração, no período em que uma mulher está gestando, e até outros animais têm isso em sua estrutura evolutiva e de autopreservação, essa mãe gestando o seu filho precisa da proteção do masculino, do homem. Então, de geração em geração, está gravado no arquivo de memória familiar, ou também chamado inconsciente coletivo, ou também chamado campo morfogenético, que é simplesmente a gravação de tudo o que aconteceu nas milhares de gerações anteriores. E você capta essa gravação para trazer de lá funções muito básicas de autopreservação. Então, a função da pálpebra é piscar. E com isso ela lubrifica os olhos. E se cair um cisco, você pisca, lacrimeja e você defende os olhos. É um comportamento praticamente que automatizado. E também nas relações interpessoais acontecem de forma semelhante. Onde nessas múltiplas gerações, o homem, o masculino, teve um papel na família de proteger o lar, de enfrentar os perigos em defesa das crianças e da mulher. De geração em geração, o homem teve a função de ir para a guerra entre as tribos e as guerras entre as nações. O homem não é a mulher que vai. De geração em geração, nas milhares de gerações anteriores, nós temos que o homem é quem saía ao mundo lá fora para apresentar aos filhos, a partir dos 7 anos aproximadamente, o mundo lá fora, através da caça, através da coleta, através de fazer o escambo, trocar o que ele produz com algo que ele precisa para levar para sua casa,
ou seja, para comercializar a produção de casa, ou à medida que a humanidade foi se adiantando, era o homem que trabalhava fora para que a mulher pudesse estar no lar cuidando das crianças. Ah, mas doutor Jim, isso mudou muito. Claro que mudou. Mas o que é, talvez, um pouco mais de equivalência no trabalho formal de 50 anos? Nem é ainda, né? Todo mundo sabe que não é totalmente equivalente ainda, mas talvez nos últimos 50 anos a mulher teve um pouco mais de liberdade cultural para trabalhar fora. Mas o que é esses 50 anos nos milhares, nas centenas de milhares de anos aonde o homem assumiu essa função? Então está gravado no seu sangue, no seu DNA, a função que o homem desempenhou de proteção, de liderança, ou seja, tomar decisões difíceis, foi com o homem. E, principalmente, no provimento do lar, no provimento da família, de ir à caça, de ir à coleta, ok? Então nós não estamos falando aqui que uma função é melhor ou maior do que a outra, mas que são funções diferentes. E assim as mulheres têm as suas funções, tiveram no decorrer das múltiplas gerações, e isso foi sendo gravado dentro do seu subconsciente, e quando você nasce, você já tem isso de bate e pronto. Então é do masculino, da sua referência paterna, que você toma a informação e a habilidade que os homens angariaram no decorrer dessas múltiplas gerações. Então, é através do seu pai, do homem que te deu metade do seu patrimônio genético, que forma metade de quem você é hoje, através dele é que você toma as habilidades de liderança, de coragem, de capacidade de enfrentar o mundo lá fora e de vencer o mundo lá fora com o seu serviço, com o seu produto, com aquilo que você vende. Então, sem pai, sem sucesso profissional. Com a mãe, você aprendeu a servir. Por quê? Porque a mãe, dentro dessas informações arcaicas, multimilenares, a mãe serve a família, serve a criança desde o nascimento com o seu peito. Serve a criança em suas necessidades imediatas. Então, através da mãe, você aprendeu a servir. Mas é através do pai que você recebe a habilidade de vencer no mundo lá fora. Então, tem pessoas que são muito habilidosas em servir, mas não conseguem sucesso na profissão. Por quê? Porque não tomam em si os pais. Por quê? Sempre que você tiver as suas dores, as suas rejeições, os seus julgamentos em relação à figura paterna, você não só tem uma chance gigante de repetir na sua história de vida exatamente o que você julga o seu pai, mas também, de lambuja, você perde a habilidade de coragem, enfrentamento, liderança e do sucesso profissional. Vai tudo para as cocuia. Ah, doutor Jim, mas o meu pai era medroso pra caramba. Mas o meu pai não teve sucesso profissional, como que ele vai me ensinar? Ser humano, abre a mente. Eu não estou falando que é o seu pai que te ensina diretamente. Eu estou falando que é uma habilidade que foi desempenhada pelos homens, milhares de homens do seu sistema familiar. Milhares de pais, pai do masculino, do seu sistema familiar. E é através do seu pai que você recebe essa habilidade. Então, mesmo que o seu pai não te ensinou nada, mesmo que o seu pai não era corajoso, mesmo que o seu pai não teve sucesso profissional,
a habilidade masculina da coragem, do enfrentamento, da liderança e do vencer o mundo lá fora, vem do masculino da sua família, a sua referência de masculino invariavelmente vem do seu pai. Ah, doutor Jim, mas eu não conheci o meu pai. Não interessa. Você tem ele dentro de você, em cada célula do seu corpo. Vários traços da sua personalidade, vários traços da sua fisionomia. Tá aí o seu pai o tempo todo. Ah, mas eu não sei nada. Não sabe o caramba, sabe tudo. Tudo. Você acessa o inconsciente coletivo familiar 24 horas por dia. 24 horas por dia. Gente, repara aí. Criança, por exemplo, muitas vezes uma criança, ou você mesmo, ou alguém da família que você saiba, às vezes não conviveu com seu avô e tem um jeitinho do avô igualzinho. Às vezes até o jeitinho de andar, o jeitinho de falar, o jeito de colocar a toalha nas costas para ir tomar banho. Olha só, relato de uma mentorada minha. Falou, doutor, o meu filho não conheceu o avô, mas ele tem o mesmo jeitinho. Ele pega a toalha, põe nas costas e fica andando para casa um tempão antes de ir tomar banho com essa toalha nas costas, igualzinho o meu avô fazia, e ele nunca viu o meu avô fazer isso. Ou seja, um hábito, um jeito de ser. Quem já percebeu características muito peculiares e complexas que a gente não pode atribuir só ao genoma, ao cromossoma, porque o cromossomo, gente, ele vai transcrever proteína, ele vai fazer estrutura física, ele vai trazer uma estrutura neurobioquímica, bioquímica, de características de predisposições genéticas, mas o cromossoma não carrega, nem teria matematicamente bytes suficientes para carregar tantas características complexas de personalidade que a gente vê que obviamente a gente herda. Então existe o que nós chamamos, estudado pela biologia, de campo morfogenético. Por que chama morfogenético? Que é o que dá forma ao que o gene transcreve de proteína. Ok? Então, quem saberia dar um exemplo aí de uma característica de personalidade extremamente complexa que você manifesta ou alguém manifesta na sua família? Luana tá falando aqui. Sou ignorante igual meu avô. Meu pai é igual ele. Sei que herdei. Herdou mesmo. É isso mesmo aí. Não queria ser assim. Brava igual a eles. É exatamente por isso que você não consegue ser diferente. Porque você não queria ser assim. Você acha que o seu avô e que o seu pai não deveriam ter sido tão bravos. Você acha que eles não deveriam ter sido agressivos ou ignorantes, modo de dizer que você mesmo colocou aí. Você acha que eles deveriam ter sido mais delicados. E aí você vem com o sistema bruto no sangue. Você não consegue desobedecer e fazer diferente. E agora eu te pergunto, agora que você entendeu que você está dando um tiro no seu pé, julgando o seu pai, ok? Então, o grande presente que você vai dar para ele nos dias dos pais é o seu olhar. Porque depois dessa live de hoje aqui, depois da liberação emocional que eu vou te conduzir aqui, você nunca mais vai olhar dentro dos olhos do seu pai da mesma forma. Vai ser diferente. Primeiro, que é muito provável que a partir de hoje você tenha coragem de olhar dentro dos olhos do seu pai. Coloca aí nos comentários, gente, quem tem dificuldade para olhar dentro dos olhos do pai. Às vezes da mãe é mais fácil, mas do pai é mais difícil. E eu levanto a minha mãozinha, que eu tinha muita dificuldade de olhar dentro dos olhos do meu pai. Por quê? Por quê? Coloca aí nos comentários, quem tem dificuldade de olhar nos olhos do seu pai.
Coloca eu aí, levanta uma mãozinha, só pra gente interagir, galera, vai? Movimenta aí, pelo menos o dedinho. Se você não movimentar pelo menos o dedinho, você não vai movimentar seu coração. Faça o que tem que ser feito, vamos, bora? E a Luana tá perguntando, o que eu faço para ser diferente? É aí que a gente vai chegar, Luana. Eu vou te explicar direitinho o que você precisa fazer para ser diferente. Porque o seu coração sabe do ensinamento de que você necessita honrar pai e mãe para ter uma vida longa sobre a terra e herdar a terra. Longa não só no sentido de viver muitos anos, mas no sentido de uma vida grandiosa, de uma vida leve, alegre, de uma vida boa. E o seu coração não te deixa impune. Quando você joga uma pedra no seu pai, ela cai direto na sua cabeça. E a liberação emocional é justamente o processo que te ajuda a se libertar dessa bagaceira de autossabotagem que você faz sem saber de onde vem. E hoje você vai saber. Boa noite, Dr. Jim. Não conheço o meu pai. Então, interessante, Lucineide, porque apesar de você não o conhecer, ele está dentro de você. E se você fechar os seus olhos e se perguntar, faça isso e responde aí nos comentários, Lucineide. Aliás, desculpa, Lucineia Vieira Costa. Vieira, se brincar, até minha prima. Eu tenho sangue Vieira também, hein? Lá de Minas. Lucineia, faz esse movimento aí. Fecha os seus olhinhos e veja no seu pai, veja na sua frente uma silhueta de um homem que é o seu pai. Talvez você veja até a fisionomia dele. Talvez você perceba o jeitinho de ser dele e até as coisas que você tem que é parecida com ele, mesmo que você não conhece, mesmo que você não sabe nada sobre ele. Ele está dentro de você e você acessa o arquivo de memória familiar e sabe das experiências dele o tempo todo. A Karina já está adiantando aqui, vejo que estou igual meus pais na área financeira e profissional. A gente vai chegar nisso aí. Eles não eram bons administradores, a Nelly Panta tá falando aí. E eu estou indo pelo mesmo caminho. Olha só que interessante. Olha só quantas pessoas têm dificuldade para olhar nos olhos do pai. Jaqueline, Raia, Simone. E quando ele já partiu, Agnes, ele está dentro de você. O que nós estamos falando aqui não é de uma conversa exterior que você vai ter com seu pai. Não. É o pai que tem dentro de você. É a imagem que você faz dele. Tanto é que... Deixa eu só explicar primeiro por que as pessoas... Olha quantas pessoas... Franciele... O Igor tá falando, eu tenho muita dificuldade. Nelly Panta falou que não, eu sou o contrário. Tem facilidade de olhar nos olhos do seu pai. Orlando da Silva Mourão, meu queridão, seja bem-vindo. Hoje não tenho mais dificuldade de olhar e nem de brincar com ele, só após a constelação. Parabéns, Orlando. Isso é uma grande conquista. É porque é o seguinte, gente. O pai, o homem, ele traz essa característica de personalidade, essa característica do arquétipo masculino de coragem, de enfrentamento, de manutenção do respeito. Então, o pai, o homem, ele, de um modo geral, é mais rigoroso com a manutenção da hierarquia e da ordem dentro de casa. O meu pai é assim. Foi durante toda a nossa infância e ainda hoje é assim. Um olhar extremamente enérgico. Meu pai era daqueles que a maioria das coisas ele nem falava. Só de olhar eu já sabia o que estava pegando e já sabia o que eu tinha que fazer. Entende? Então, existe, como existia dentro do meu coração, um medo do meu pai. E talvez você tenha esse medo também. Só que esse medo, ele vem da criança que você foi.
Por que um pai sempre olha o filho como criança? Mãe, principalmente. Sempre olha o filho como criança. Porque faz parte da história. Aquela mãe, aquele pai viu um bebezinho. O meu menino o Calil tá com 16 anos, tá na minha altura, quase mais alto que eu. Gigantão. E eu falo Calilzinho. Até hora eu falo Calilzinho, eu falo, gente, Calilzinho, o tamanho do menino. Gigante. Mas eu sempre vou ver ele assim. E assim é o contrário. Você sempre vai ver o seu pai ou a sua mãe com os olhos da criança que você foi. E se você, assim como eu, teve um pai enérgico, rigoroso, exigente, agressivo, o mais natural é que, se você não fez as pazes com a criança que você foi, se você não amadureceu sua alma, e a criança que mora dentro de você ainda chora, é muito provável que ainda hoje você tenha medo do seu pai. Mas, assim como o meu pai, o seu pai, foram enérgicos, agressivos, muitas vezes, mantenedores de uma ordem familiar e do respeito. O respeito na minha casa era com o pai e com a mãe, mas com o pai principalmente. A gente tinha muito mais medo do meu pai, não tem lógica, muito mais. O respeito vinha por amor aos dentes, porque senão, como ele dizia, o pau comia. Entende? E quando a gente se recorda disso, o primeiro discurso ideológico, que é absurdo, pai não pode bater, pai não pode ser tão enérgico, pai tem que ser carinhoso. Tem sim que ser carinhoso. Bater é o melhor caminho? Não é. Mas era o que tinha. É como ele aprendeu com o pai dele. E que fez ele um homem de bem. Que fez ele um homem respeitador. E assim ele me fez. E quando ele evidenciava ali a manutenção do respeito, da ordem dentro de casa, eu aprendi a fazer isso dentro da minha casa. É lógico que dentro do meu estudo, dentro da minha busca de autoconhecimento, eu pude aprimorar a forma de manter a ordem, de manter o respeito, para que não seja através da violência. Mas, assim, eu preservo a minha família, eu preservo a integridade dos meus filhos. Porque um pai que não se dá ao respeito, que leva xingão na cara do seu filho, criança principalmente, que apanha do filho, criança principalmente, está jogando esse filho num buraco de angústia e dor. Porque se eu acabei de falar que desonrar os pais é um caminho garantido de sofrimento, qual vai ser o filho que vai honrar um pai que não respeita? Primeiro, o respeito, depois a honra, depois o amor. Então, quando o meu pai, mesmo depois de crescido, eu principalmente, né? Doutor, estudioso da psique humana, quando eu na minha arrogância, fui tentar dizer, isso que o senhor faz está errado, o senhor podia ser diferente, ele não aceitou.
E você sabe por que ele não aceitou? Não é porque ele não achava que tinha que mudar, não. Era porque, na minha posição e na postura com que eu falava, ele entendeu o desrespeito que estava acontecendo ali. E para me proteger, ele não aceitou. Ele virou as costas. Ele se afastou, não só de mim, mas da minha família, dos meus irmãos, dos filhos todos. E lá atrás eu não sabia. Lá atrás eu achava que era um absurdo. Como que um pai não fala mais com um filho? Como que um pai vira costas para os filhos? Filhos adultos. Ele fez certo. Teria sido danoso para a minha vida, para a minha experiência, se ele tivesse permitido aquele desrespeito que eu estava fazendo com ele, que os meus irmãos estavam fazendo com ele. Por mais que a base do que a gente trazia era eticamente legal, era politicamente mais adequada, não é sobre o que se fala, é sobre qual a postura que se fala. Quando um filho tem o desejo de mudar o jeito de ser do seu pai, isso é uma desonra, é uma desordem de hierarquia. Quando você queria que o seu pai tivesse sido mais carinhoso, desordem de hierarquia. Vai se ferrar. Você vai se ferrar. Você vai se dar mal. E na sabedoria do meu pai, ele não permitiu. Por mais que parecia ser a coisa mais acertada, o que eu queria que ele fosse diferente. Não podia partir daquela forma de mim. E eu não sabia naquela época. Mas ele, dentro da sabedoria do coração dele, sabia. Para me proteger, não permitiu que eu desonrasse com aquela postura exigente. Adulto com postura exigente de criança. Nanani. Ele não permitiu. E o que ele fez? Afastou. Lá atrás eu não entendi, fiquei revoltado, fiquei triste. Como que um pai não fala mais com o filho? E hoje eu sei que ele fez a melhor coisa que ele tinha que fazer. Ele foi muito sábio. Porque existe, gente, uma sabedoria milenar que vem de geração em geração, que preserva a vida, que preserva o que é mais importante, o que é essencial. E aí eu te pergunto, se você pudesse mudar o seu pai, o que você mudaria? Eu te pergunto, porque essa pergunta já é preparação para a autoliberação. É importante que você tenha claro na sua cabeça. Se você pudesse mudar o seu pai, o que você mudaria? Ou o que ainda ferve no seu coração de mágoa em relação ao seu pai? Talvez não foi tão carinhoso. Coloca aí nos comentários, deixa eu ver aí. Talvez violência. Meu pai foi violento com a minha mãe. Meu pai se separou da minha mãe. Eles se separaram. Em decorrência das brigas, das violências. E na infantilidade do que eu vivi ainda no meu coração, eu me separei no meu primeiro relacionamento também. Simplesmente repetindo aquele padrão. Simplesmente me sabotando para que eu desse um lugar para o meu pai. E para minha mãe, obviamente, que foi uma separação. Coloca aí nos comentários o que sobre o seu pai você gostaria que fosse diferente. Porque eu vou te explicar o que você vai fazer com isso. E mais, eu vou te conduzir aqui, dentro de poucos minutos que já está dando tempo.
em uma autoliberação, para que você consiga se libertar. Deixa eu pegar aqui a musiquinha. Aruane Alves, a vida financeira. Aruane mudaria a vida financeira do seu pai. E aí eu te pergunto, Aruane, como é a sua vida financeira? Você se sente satisfeita com a sua vida financeira? Porque aquilo que você quer mudar no seu pai, você acaba carregando nas costas. E aí vem aquela questão. Eu queria que meu pai fosse mais carinhoso. E aí? Você consegue ser carinhoso com o seu filho? Você que julga o seu pai ou sua mãe por não ter sido carinhosos? Tenho pena do meu pai porque ele trabalhou demais. E você? Quantas horas por dia você trabalha? Tenho pena do meu pai, da minha mãe, porque trabalhou demais e ganhava um salarinho ruim. E você? Quantas horas você trabalha? E você se sente satisfeito ou satisfeita com o seu salário? Com o dinheiro que você ganha? É batata. Jogou a pedra, cai na própria testa. E o julgamento vem da raiva, da vergonha, do medo e da pena, tá, gente? A pena, a dó. E aquele sentimento, não, tadinho, meu pai morreu de câncer. Ou sente raiva, meu pai fumou a vida inteira e morreu de câncer de pulmão, nos abandonou. Ou o pai foi suicida. Sente raiva porque o pai suicidou e de repente começa a sentir um impulso suicida gigantesco. Ou tem um filho, tá lá, adolescente, com impulso suicida e você não sabe por quê. Porque isso se repete, e se repete, e se repete. Até que você tenha a humildade de liberar essas expectativas infantis de mágoa e de dor. E aqui é o grande pulo do gato. Transformando isso em aceitação, mais concordância, mais gratidão. Doutor Jim, como que eu vou agradecer o meu pai? Ele bateu na minha mãe. Você vai agradecer. Você vai agradecer porque é bem provável que ele não tenha direcionado a violência para você. E você foi preservada. Você vai agradecer porque ele carregou um peso de violência que você hoje não precisa carregar. Você não precisa ter o seu marido te espancando. Você não precisa espancar ninguém. E você só não vai viver isso se você deixar isso ficar com ele. Porque se ele bateu na sua mãe, é porque ele carregava nas próprias costas entrelaçamentos quânticos com os homens violentos da sua família. E quando você tenta arrancar isso da mão dele, das costas dele, imediatamente você põe nas suas próprias costas, com o mesmo sofrimento. Então você precisa agradecê-lo sim, por ter carregado esse sofrimento. Meu pai passou muitos anos sozinho. E ainda está. Morando sozinho, no interior do Mato Grosso, afastado da família. E quando ele se afastou, eu me revoltei. Eu pensei, mas como? Por que não viver de boa, junto com a família? Por que viver lá naquele fim de mundo lá onde ele está vivendo? O mais afastado possível de todo mundo. E eu esqueci de agradecer a ele. Porque ele carrega o peso da solidão. Enquanto eu julgava o meu pai pelas brigas dele com os próprios irmãos, meus tios, eu me afastava dos meus próprios irmãos. E eu pude entender
e tomar para dentro de mim que isso é próprio da nossa família paterna, da minha família paterna, por parte de pai. São vários os comportamentos de rancor, de passar anos, décadas sem se falarem. E tá tudo certo. E não é porque eu sou bonzinho, ou por um valor ético, religioso, que me faz perdoar como se eu tivesse poder para isso. Não é isso não. É para eu não me ferrar na vida. É para os meus filhos não ficarem se engalfinhando, se batendo e magoados um com o outro, como são os meus tios, por parte de pai. Eu tenho isso no meu sangue. Eu já fui rancoroso também. E eu só consegui deixar de lado essa mágoa. E pior, eu era rancoroso daqueles que ficava quieto. Meu pai ainda é daquele rancoroso que solta os cachorros mesmo e você não vacila não, que você leva uma chamada de atenção, um acerto de olho no olho. Isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Não, eu guardava rancor só dentro de mim. Olha o tanto de lixo emocional que eu guardava dentro de mim. E eu não conseguia ser diferente. Enquanto eu não olhei para o meu pai e senti que ele era livre, é livre, para carregar o peso da própria solidão, para carregar o peso do rancor que ele guarda de coisas do passado. Só assim eu pude abrir o meu coração para perdoar as pessoas, para me relacionar melhor com os meus irmãos, com os meus primos. Então, tomar os pais no coração, aceitá-los como são, agradecê-los, não é algo que você faz pelos outros, mas é por você mesmo. Não é algo que você vai estar de bonzinho ou melhor. Eu não vou me rebaixar ao nível dele. Você está abaixo do nível do seu pai. Você só existe porque o seu pai existe ou existiu. Só por isso. Caso contrário, nenhum corpo você teria. Então o processo que nós vamos fazer agora aqui, conduzido, de autoliberação emocional, vou até colocar uma musiquinha aqui, é um processo onde você vai pegar exatamente essa queixa que você ainda tem no seu coração. E eu não estou falando aqui que eu consegui tirar totalmente todas as queixas do meu coração. Porque isso não é um momento que acaba. Nós somos seres imperfeitos. Estamos em constante melhoria. Se eu dissesse que eu já terminei o processo de tomar realmente o meu pai no coração, eu poderia me considerar perfeito. E o perfeito não tem futuro e não vive aqui perto da gente, tá, gente? Tá? Sou ser humano igual vocês. Tenho as minhas dificuldades, as minhas dores. Mas eu digo que por esse caminho eu aprendi muito. E por isso eu estou aqui, compartilhando com vocês. Então, assuma a mágoa que você tem. Quem não colocou nos comentários, coloca aí nos comentários. O que ainda te dói? O que ainda te causa raiva, pena, vergonha ou medo? O que ainda te magoa na história do seu pai? Principalmente a pena, tá, gente? Porque tem pessoas que falam: eu amo demais o meu pai, e já começa a chorar. Eu sou muito grato ao meu pai, e já
chora revelando uma tristeza gigantesca. Você acha que o seu pai gostaria de ser lembrado com tristeza? Você acha que todo o sacrifício que ele teve, seja no trabalho, seja no adoecimento ou na morte, você acha que você honra ele com pena? O que você sentiria se eu olhasse para você e dissesse: eu tenho pena de você? Pior, o que você sentiria se o seu filho olhasse nos seus olhos e dissesse: eu tenho pena de você? É exatamente assim que você trata o seu pai, ou a imagem dele dentro de você. E o seu coração não te deixa impune, seu coração te sabota. Deixa eu ver os comentários de vocês aí. Jerusa, tamo junto, tá aqui com a gente. Bom demais ter você aqui. Luciana Santos, oficial. Doutor, poderia falar sobre as mães que sentem mágoa pelos pais dos seus filhos por abandono? Podemos falar, sim. Dá uma live inteira. Inclusive eu chamei a Ju para fazer uma live inteirinha sobre condução dos filhos. E essa live vai sair. Ela falou que topa. Vai ser essa semana. A gente vai falar inteirinha sobre criação dos filhos. Principalmente, a gente vai falar das questões com separação. A gente vai falar também sobre como lidar com enteado, enteada. Até porque eu tenho um filho do primeiro casamento, o meu mais velho, que está com 16 anos, né? Então a Ju tem uma vasta experiência em lidar com o enteado, como a postura sistêmica pode ser tomada para trazer uma funcionalidade, para a coisa funcionar, para ficar tudo beleza. Olha só, é pena da criança que o meu pai foi, a Luciana está trazendo aqui. Você vai ter a grande chance agora, Luciana, não só de perceber que a pena humilha o seu pai, mesmo na infância dele, mas de se libertar disso. Porque quando você sente pena, existe um mecanismo na sua mente que diz assim: coitadinho, ele não dá conta, isso é muito pesado para ele, deixa eu tirar esse peso dele. E você pega e coloca em você. Não é assim? Quando você vê um mendigo na rua, você fica com pena e fala: coitadinho, ele não dá conta de ganhar dinheiro, deixa eu ganhar dinheiro e dar para ele. Então a sua mente, o seu subconsciente, projeta na sua vida e na vida dos seus descendentes o mesmo sofrimento que você tem pena do seu pai. Então é por isso que é importante deixar a pena de lado e reconhecer a grandeza. Eu cheguei a sentir pena do meu pai, de morar tão sozinho, tão afastado, especialmente depois que começou a pandemia. Mas eu pensei: caramba, o velho é foda, é forte pra caramba, é forte, o homem é forte, tem que ter muita força para viver tantos anos sozinho. Professor e dá aula até hoje, 74 anos. Ninguém nunca tirou a dignidade dele. Nunca. Nunca ninguém passou por cima dele. Já eu, achando que eu ia ser bonzinho, me ferrei várias vezes. Várias vezes. Eu de bonzinho, passaram em cima de mim igual um trator. Tinha que ter aprendido com o papai, né? Reclamando dele ser rigoroso demais, eu fui de menos e me ferrei. É isso que acontece. Quando existe uma negação, um efeito reverso acontece. Hoje, tomando esse rigor, essa dignidade, essa altivez e essa força que
que o meu pai tem, em vez de ficar queixando do rancor ou do rigor, eu tomei para mim aquilo que me serve, aquilo que me funciona, aquilo que me faz mais forte. E é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Tomar para si o seu pai como é, do jeito que foi. E assim você toma como força tudo o que aconteceu. Tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, expande. Então, se você foca nos defeitos do seu pai, e eu não estou falando aqui que pai é santo, eu não estou falando que pai que não tem defeito, gente, é ser humano. É ser humano. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Nós não estamos aqui querendo santificar o pai de ninguém. Meu pai não é santo, não. Mas, nem o seu. Mas dependendo da escolha que você faz, do jeito de interpretá-lo, você projeta em você aquilo que você julga do seu pai. Quando eu julgava ele rancoroso, eu ficava rancoroso. Ou bem o contrário, né? Eu era bonzinho demais e me ferrei várias vezes. Então existe o caminho de meio de valorizar a força, a dignidade, o respeito. Quando eu, achando que eu era letrado, falando que ele não podia ser assim, não podia ser assado, ele estava ali me dando uma lição de dignidade, uma lição de proteção a mim mesmo. Porque se ele tivesse baixado a cabeça e modificado, como muitos pais fracos poderiam ter feito, fracos no sentido de dependentes emocionais dos seus filhos, e é isso que acontece na geração atual, tá, gente? A geração, minha geração que eu tô falando, 40 e poucos anos, que estão com os filhos adolescentes aí, dependentes emocionais, os filhos fala grosso, abaixa a cabeça, tá tudo aí, os adolescentes querendo se matar, depressão, ansiedade, pânico, usando droga, caminhando pro buraco, totalmente desencontrados sexualmente, esses adolescentes de hoje. Por quê? Não tiveram base de ordem e respeito dentro de casa. Se o meu pai tivesse feito isso, eu ia ficar desprotegido, eu ia ter problema. Porque a minha postura estava equivocada desde o princípio. Eu só fui perceber muito depois. Mas desde lá ele percebeu. E foi a sabedoria dele. E é a sabedoria dele. E eu tomo pra mim essa sabedoria. Na condução dos meus filhos. Não tem desrespeito aqui em casa. Não tem esse negócio de filho xingar pai. Não tem. Desobedecer. A coisa engrossa. Eu sou o provedor. Não precisa de violência mais. Mas eu sou o provedor. E o mérito fala mais forte aqui dentro. E isso está sendo libertador para os meus filhos. Libertador. Todos estão tendo noções de responsabilidade. E a gente vai falar uma live inteirinha sobre condução dos filhos. Vamos fazer agora uma autoliberação para o Dia dos Pais. Então, isso aqui, você, com essa autoliberação que você vai fazer agora comigo aqui, me digam aí, gente, por favor, vocês conseguem escutar bem a música? A música está num volume confortável em relação à minha voz? Eu esqueci de trazer água, amorei. Traz uma aguinha para mim, por favor. Ju Cigarini, minha amada. Vitória. É uma vitória, sim. É uma vitória que eu já sofri com o filho. No sentido
de me sentir culpado. E olha que interessante. Eu me sentia culpado em relação à criação dos meus filhos. Eu sentia pena dos meus filhos. Eu tinha muito medo do futuro deles. E quando eu me resolvi com o meu pai, ou pelo menos nos traumas maiores, principalmente de violência, em relação à minha mãe, quando eu me resolvi com essas situações, quando eu concordei com o jeito dele ser, eu percebi que, na verdade, eu projetava nos meus filhos a criança ferida que eu era. E os meus filhos estavam tudo de boa e eu morrendo de pena deles. Ou seja, eu olhava para eles e via eu como um pobre digno de pena. Obrigado, amor. Luciana Santos comprou um selinho. Obrigado, Luciana. Obrigado por prestigiar nosso trabalho. Tá, gente? Quem quiser comprar um selinho aí, pode comprar, viu? A Nan Matos está trazendo: eu não tenho memória afetiva alguma referente ao meu pai. Um homem bastante frio, grosso, apático e com uma escassez grande. Me passou muitas crenças limitantes com isso. Preciso perdoar ele para seguir. Exatamente, Nan Matos. Você precisa concordar com o jeito dele ser. Você precisa ainda agradecer porque ele te deu vida. Você consegue ser amorosa com as pessoas? Ou às vezes você se percebe grosseira, assim como ele? Quer mudar? Bora fazer essa autoliberação aqui. A Aline Arantes Barione está trazendo: eu apaguei toda a minha infância, não lembro. Então, é porque muitas vezes é mais fácil Maravilha, Luísa Liane Neiva. Luísa Lia Neiva, terapeuta. Tenho muito a agradecer ao senhor Dr. Dinho, aprendi muito na mentoria ACV, que é o método autoconstelação para a vida, e depois a gente passou a chamar autoliberação para a vida. Bom demais. Inclusive, já tem um ano que a gente não abre turma. A gente abre turma raramente. E segura as pontas aí, fiquem de olho nas nossas postagens que a gente vai ter nova turma aí, tá? Eu e a Ju já decidimos, vamos fazer uma turma nova aí. Então vamos lá. O som tá bom, né? Aí as pessoas perguntam: Dr. Dinho, o que as pessoas que dizem que não lembram, realmente não lembram. Mas isso é você bloqueando a lembrança para se proteger. Só que mesmo sem lembrar do que aconteceu, o sentimento daquilo que aconteceu fica acontecendo no seu dia a dia. Então você foi abandonada, aí você se sente abandonada pelo marido. Ele não pode jogar um futebol que você quase morre. Por exemplo, você adota um sentimento lá da sua infância. Então adianta o quê? Você esconder que o seu pai te abandonou, ou esconder uma violência, se na vida atual o sentimento continua te trazendo esses sentimentos incongruentes, atrapalhando as suas relações atuais, atrapalhando, sabotando o seu trabalho. Então, nesse processo que eu vou te conduzir aqui, eu vou dar comandos. E esses comandos são para você olhar para aquilo que dói. E aí você vai fazer o que nós passamos 1 hora, mais de 1 hora e 10 eu passei aqui explicando. Que o que precisa ser feito. Você não vai chegar na frente do trauma e recuar e firmar a revolta da criança e a birra, né? Pelo amor de Deus. Você vai liberar. O que você vê que sente raiva, vergonha, medo, a mágoa, você vai simplesmente dizer: tá tudo bem, e eu vou te conduzir nisso, e você vai agradecer, concordar e agradecer com tudo do jeito que foi.
tá? E não é para quebrar o galho do seu pai, não. É para você ter uma vida feliz. Ele vai ganhar um presente que não é material. É um presente que todo pai mais queria ganhar no mundo, que é o presente do olhar de reconhecimento. O olhar de reconhecimento. Não adianta você dar uma camisa bonita guardando mágoa no coração. Não adianta você dar uma casa guardando mágoa no seu coração. Isso se você der uma casa guardando mágoa no seu coração, geralmente o pai não vai aceitar. Não quero essa casa, não. Dignidade, tá? Então vamos lá. Quem está preparado? O que é uma autoliberação? Quem está aqui pela primeira? Quem já fez a autoliberação? Coloca aí nos comentários como foi para você. Ô Ju, eu tô andando muito empolgado com as lives. Eu prometi que ia fazer só 1 hora de live, já tem 1h12 e a gente ainda tá na autoliberação. Mas vamos lá. Quem já teve experiência com a autoliberação, coloca aí como foi para você a autoliberação, para que as outras pessoas saibam como que você se sentiu e se entreguem ao processo como você se entregou. E o que é uma autoliberação para quem está aqui pela primeira vez? É semelhante a uma meditação guiada. Você vai por 8 minutos aproximadamente, no máximo 10, 8 minutos, dá para fazer. Você vai ficar de olhos fechados, sentadinha, num lugar onde não vão te incomodar. Tranca a porta, se possível, para você se permitir emocionar, entendeu? Porque é muito emocionante. O efeito disso que nós vamos fazer aqui é relacionado à entrega emocional. É relacionado ao quanto você cansou de sofrer do que você sofre hoje em dia. Insegurança, dificuldade no relacionamento, dificuldade em decolar na sua profissão, dificuldade em tomar decisão difícil, em liderar. Isso aqui tudo você recebe do seu pai, fazendo o que nós vamos fazer aqui. Então, se permita emocionar, quer chorar, chora, quer gritar, grita, depois você avisa que era só um processo. Mas tranca a porta para ninguém te incomodar, de preferência. E nesse período você vai se permitir conduzir pelas minhas palavras, ok? Então, quem está pronto, coloca eu aí, que nós já vamos começar. Olha, a Luísa Neiva está falando aqui, ó. Já fiz autoliberação, libertador, gratificante, não tenho palavras para explicar a grandeza e expansão. Uau, obrigado, Luísa Neiva. Santos Joênia, surreal, forte e incrível. Yes, eu recebo a inspiração do Criador e coloco aqui o meu pai e a minha mãe me conduzindo para que eu conduza vocês nesse caminho. Todo mundo pronto? Show de bola. Agora, fecha os seus olhos. Não quero mais ver comentários, tá? Quem está presente, fecha os olhos, se permita conduzir. Se não quiser fazer o processo, não tem problema, pode fazer outra coisa, mas quem está aqui, eu quero que se entregue. Contribua para esse campo de cura. Esteja aí onde você está, de olhos fechados, e respire profundamente, sentindo o ar que entra e sai dos seus pulmões. Muitos pensamentos te vêm e você permite que esses pensamentos passem. E volta a atenção para a sua respiração, para o movimento do seu tórax, para os movimentos do seu abdômen. Você desiste de controlar os seus pensamentos. Você abre mão da expectativa, do desejo ou do medo e se entrega a esse processo com um desejo sincero de melhorar a sua própria vida, de ter paz e leveza em seu coração. E assim, você volta a atenção ao seu próprio corpo, em especial aos seus pés. Você sente os seus pés repousarem sobre o chão. Você sente os seus pés se relaxarem. Sente relaxar as suas pernas. Uma onda de relaxamento vem subindo
pelas suas coxas, quadril, abdômen, coluna lombar. Você sente relaxar o seu tórax, sente relaxar os seus ombros, braços, antebraços, mãos. Você sente relaxar o pescoço, a sua face cede em uma expressão tranquila. E nesse momento, com um desejo sincero de melhorar a sua vida e a vida das próximas gerações, você se permite perceber-se em uma sala branca. Você está em um ambiente todo branco, as paredes brancas, o chão é branco. Só que as paredes estão longe e nessa sala não tem móveis. Você só vê o chão e você caminha nesse chão. À medida que você caminha, você vê uma pessoa que vem na sua direção, lá ao longe. E à medida que essa pessoa se aproxima, você percebe quem é. É o seu pai. E à medida que o seu pai se aproxima, você se aproxima dele. E você vê como o seu pai está vestido. Você vê como estão os cabelos do seu pai. E vocês param um na frente do outro aí. 1 metro de distância mais ou menos. E você olha na face do seu pai. Você vê os traços da fisionomia do seu pai. E você se permite a coragem de olhar dentro dos olhos do seu pai. Veja. Olhe dentro dos olhos do seu pai. E em especial, se permita lembrar dos motivos que você tem para guardar mágoas do seu pai. Se você não o conheceu, ou talvez o seu pai não esteja mais na vida, da mesma forma, olhe nos olhos dessa imagem que está aí. Porque é o pai que mora no seu coração. E olhando nos olhos do seu pai, você se permite se lembrar das situações dolorosas em relação a ele. Talvez violência, talvez abandono. Talvez ele tenha te faltado em um momento que você mais precisou. Talvez tenha sido na relação com a sua mãe. Talvez você tenha ficado com muitas mágoas do seu pai pelo jeito que ele tratava a sua mãe. Veja essas imagens em sua mente. Talvez você sinta pena do seu pai por algo difícil e doloroso que ele passou. Talvez tenha carregado um peso de algo. Olhe nos olhos dele e se permita perceber o que o seu pai expressa com o olhar quando olha nos seus olhos. Talvez seja difícil olhar nos olhos do seu pai. Talvez seja doloroso. Mas você veio aqui para isso. E você sabe que tem muita coisa em jogo. Então você faz o que tem de ser feito, olhando bem dentro dos olhos do seu pai. Aí, em sua tela mental, você diz em voz alta, aí onde você está, diga: meu pai. Foi muito difícil para mim. Eu sofri muito.
e sofro até hoje. Mas eu não aguento mais sofrer. E eu desisto. Abro mão das minhas expectativas infantis. E desisto de mudar o que aconteceu. Foi assim. Tentar mudar o passado é pesado para mim. E eu não aguento mais. Agora eu vejo a verdade. No essencial, nada foi perdido. Eu estou aqui. E posso ser feliz. Posso ter uma vida leve e alegre. Eu só tenho a te agradecer. Eu vou fazer algo de bom com tudo isso. Eu me comprometo. Muito obrigado, papai. Olhe nos olhos do seu pai e veja como ele reage quando você se mostra um filho, uma filha humilde e grato. Sinta esse olhar, sinta como muda tudo. Sinta em seu coração o que você sente agora que o seu pai te olha assim. Perceba que a sua mudança trouxe nele uma grande mudança. E olhando nesses olhos desse homem que deu vida a você, você diz em voz alta: eu reconheço o seu valor. Você é o pai perfeito para mim. Muito obrigado. E olhando agora nos olhos do seu pai, percebendo que tudo o que aconteceu teve um motivo de ser, e que dos recursos que ele tinha, ele te deu o melhor. Você vai até ele e dá um abraço nele. Sinta o seu pai grande, como se ele tivesse 2 metros de altura. E você abraça o seu pai e coloca a cabeça no peito dele. E percebe que o seu pai te envolve na proteção do amor de pai. Sinta aí a segurança, a leveza. Sinta o acolhimento de estar aí. E trazendo com você
esse sentimento de leveza, de acolhimento, de segurança, você vem voltando aos poucos pro aqui e pro agora, e ao seu tempo poderá abrir os olhos e trazer o seu feedback nos comentários, please. Como foi para você a experiência? Para mim foi ótimo. Eu visualizei meu pai aqui também. E ele é realmente um cara foda. A Thaís está trazendo, ele faleceu em 2002, mas o vi e senti perfeitamente. É isso. É isso. Seu pai está dentro de você, sempre esteve. E sempre vai estar. E vai seguir dentro dos seus filhos, dos seus netos. Nan Matos está falando, nossa, que forte. Estou sentindo um alívio tão grande. Tirei um peso enorme. Quando eu o vi nessa sala branca, eu vi com a roupa que ele mais gostava de usar. Camisa aberta, bermuda bem antiga. Desse jeito, é bem legal, né? Eu vejo meu pai também do jeitinho, né? Meu pai, ele tá na vida ainda e vai inclusive vir aqui no final do ano, aqui na minha casa. Mas você vê do jeitinho mesmo que era, do jeitinho que ele costumava. Isso é muito bom. E mais, eu vou dar até um macete para vocês, ó. Maneiva 17 comprou um selo. Obrigado, Maneiva. Sinto feliz. Isso prestigia o meu trabalho, sem dúvida alguma. Sabrina de S. Brito. Ah, cheguei agora, perdi. Vou deixar gravada de S. Brito. Depois você vem, faz. Mas olha, assiste a parte introdutória da live todinha. Mais de 1h10 eu explicando. Que é para você realmente fazer o que tem que ser feito. Você tem que estar no 12 para chegar na autoliberação e ter todo esse efeito que todo mundo está falando aqui, ó. Você não pode chegar sem saber o que está acontecendo e fazer como se fosse uma meditação guiada qualquer. Não é assim, tá? Isso aqui é um verdadeiro processo de liberação emocional, semelhante a uma constelação familiar. Não sei se vocês já ouviram alguém relatar que fez uma constelação, o quanto que transforma a vida. Isso aqui é semelhante. Olha a Sabrina trazendo, chorei muito, mas foi muito bom sentir o abraço amoroso, embora ele tenha morrido em 2019. Muito legal. Ah, o macete que eu ia dar para vocês é o seguinte, sempre que você quiser, você pode abraçar o seu pai de novo, tá? E nem precisa voltar aqui na autoliberação, você pode fechar os seus olhos e abraçar ele. Você só tem que estar com o coração aberto. Você só tem que estar com o coração grato. Você só tem que estar com o seu coração sem raiva, sem pena, sem vergonha, sem medo. Vou deixar gravada assim. Tá, Carla Roque? Vou deixar gravada. Inclusive, ó, se vocês curtiram, depois copia o link e manda no grupo da família. Grupo de amigos. Ou para alguém que você sabe que tem mágoa do pai, da mãe, que sofre com isso. Isso aqui pode fazer diferença total na vida dessa pessoa. Depois você vai lá, copia o link e manda para a pessoa, marca ela na postagem. Vou deixar gravado no feed. A Jerusa, chorei muito. Ah, e tem uma outra coisa. Sempre que você quiser, mesmo que o seu pai não esteja mais na vida, ou se ele não estiver acessível por algum motivo, você pode fechar os seus olhos, olhar para ele. Às vezes você está com um dilema, uma coisa difícil que você tem que resolver. Você queria saber a opinião do seu pai a respeito de uma coisa que você está querendo resolver aí, ou para ele te dar um conselho. Mesmo que ele já morreu, ou que ele às vezes está morando em outro estado, não tem como você falar com ele, você fecha os seus olhos e veja a imagem do seu pai e peça a opinião para ele. Pai, o que você acha disso, disso, disso? Como que eu resolvo isso?
me dá um conselho. Você vai ver que essa imagem vai te dar um conselho. Por quê? Porque a personalidade do seu pai está dentro de você e você acessa sempre. Só que a maioria das pessoas fica acessando a personalidade do pai brigando. Só tá ruim mesmo, gente. Foi mal, fui apertar o botão aqui. Eu fui printar esse comentário maravilhoso aqui, ó. Olá, Aninha. Soares. Bom demais. A Rayana tá falando aí, Rayana Reis. Eu vi meu pai de cabeça baixa. É sinal que você ainda interpreta ou prioriza a imagem da tristeza que ele viveu. E é muito provável que ele tenha vivido. Mas se você priorizar a imagem dele feliz, alegre, em algum momento que ele estava alegre, você vai ser mais feliz. É o que você escolhe. É o jeito que você escolhe. Que legal, tô adorando os feedbacks de vocês aqui. Renata Miranda, psi. Hoje pela primeira vez meu esposo fez, está aqui chorando, emocionado. Que bom, Renata. Seja bem-vindo, esposo da Renata. Leone, terapeuta, gratidão. Deus abençoe, Dr. Jim. Obrigado, fico feliz. A Ju, minha esposa. Hoje é dia do psiquiatra. Parabéns, amor, pelo lindo trabalho que realiza pelo médico, terapeuta, pai, mentor. Obrigado, meu bem. Obrigado mesmo, é verdade. Hoje é dia do psiquiatra. Se tiver algum psiquiatra aqui, feliz dia do psiquiatra. Que legal, gente. Então, galera, é o seguinte. Isso aqui é o que a gente chama de uma liberação emocional coletiva ou autoliberação. Por quê? Porque na minha condução você que se libera, entendeu? Você decide fazer isso. Porém, nós temos, ou seja, você encontra onde que está o motivo de raiva, pena, vergonha ou medo, encontra o trauma e faz um processo de liberação, né? Então nós temos cursos, mentorias, aonde a gente ensina isso, a gente ensina terapeutas e existe a mentoria individual, aonde eu conduzo o meu mentorado individualmente em uma liberação emocional personalizada. E muitas vezes a gente grava essa liberação emocional personalizada para ele escutar como áudio algumas outras vezes para esse processo de liberação ser mais forte. Mas o mais interessante do processo individual é que a gente consegue, né, com a minha ajuda, eu consigo acessar e te ajudar a acessar situações mais difíceis, mais profundas, ok? Então, essa autoliberação vai ficar gravada aqui no feed. Faça ela todos os dias essa semana, só para você ver o efeito na sua vida. Uma vez ao dia, ela durou mais ou menos 10 minutos. Não é possível que você não tenha 10 minutos por dia. Você vai se sentir mais segura, mais tranquila, capacidade de liderar, tomar decisão difícil. Você vai ver que você vai tomar decisões que faz tempo que você está protelando. Foco, atenção e disciplina. Tanto de gente reclama de procrastinação, essa liberação de hoje aqui é a top para acabar com a procrastinação, para melhorar o foco, atenção e disciplina. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês. Precisando de mim, chama no direct que eu estou disposto e disponível para te ajudar. Tá bom? Abração. Tchau, tchau.